Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 21 de fenômenos de transporte. Na última aula, demos início ao capítulo 7 de cinemática dos fluidos, onde foi visto classificação dos regimes de trabalho, tipos de escoamento, vazão e equação da continuidade. Nesta aula, aprenderemos o princípio da conservação da energia para um fluido em regime permanente. Por último, daremos exemplos do conteúdo aprendido hoje. Item 7.7 Introdução à equação da energia para regime permanente, ou seja, as propriedades não variam com relação ao tempo, apenas com a posição. Com base no fato de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada, é possível construir uma equação que permite fazer o balanço das energias, da mesma forma como foi feito para as massas, por meio da equação da continuidade. A equação que permite tal balanço chama-se a equação da energia e nos permite, associada à equação da continuidade, resolver inúmeros problemas práticos, como, por exemplo, determinação da potência de máquinas hidráulicas, determinação de perdas em escoamento e transformação de energia. Item 7.8 Tipos de energia mecânica associados a um fluido. A energia é medida pelo potencial de realização de trabalho do sistema em uma trajetória. A seguir, iremos descrever cada uma dessas energias aqui demonstradas. As energias ao longo da trajetória do fluido podem ser transformadas em energias potencial, cinética e de pressão. Todas essas energias compõem a energia total do fluido. A primeira energia a ser mostrada é a energia potencial, que é representado pelo símbolo EP. Essa energia representa o estado de energia do sistema devido à sua posição no campo de gravidade, em relação a um plano horizontal de referência, PHR. Essa energia é medida pelo potencial de realização de trabalho do sistema. Seja, por exemplo, um sistema de peso G, que é igual a massa vezes aceleração da gravidade, cujo centro de gravidade está a uma cota Z em relação a um plano horizontal de referência, como mostrado na figura. Temos que trabalho igual a força vezes deslocamento, em que substituímos a força pelo peso G, e o deslocamento é a altura Z, com relação ao plano horizontal de referência, PHR. Dessa forma, o trabalho é igual ao peso vezes a altura Z, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura Z do plano horizontal. Pelo que foi dito anteriormente, energia potencial é igual ao trabalho. Logo, energia potencial é igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a distância do plano horizontal de referência. Note-se que na equação que será introduzida posteriormente, interessará somente a diferença das energias potenciais de um ponto a outro do fluido, de forma que a posição do PHR não alterará a solução dos problemas. Isto é, o plano horizontal de referência é adotado arbitrariamente, conforme a conveniência da solução do problema. A próxima parcela da energia é a energia cinética, que é simbolizada por EC. Energia cinética é o estado de energia determinado pelo movimento do fluido, como mostra a figura, uma parcela do fluido em movimento. O fluido é um sistema de massa m e com um movimento de velocidade v. Assim, a energia cinética será dada por trabalho igual a força vezes deslocamento, como foi visto para a energia potencial.
O trabalho, quando o fluido está em movimento, pode ser substituído pela força que fez ela entrar em movimento. Esta força é igual a massa vezes aceleração, em que a aceleração é igual à velocidade pelo tempo. Rearranjando a expressão, observa-se que deslocamento dividido pelo tempo é velocidade. Assim, o trabalho é representado por massa vezes velocidade ao quadrado. Pelo que foi dito anteriormente, a energia cinética é igual ao trabalho do fluido, ou seja, a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. O valor 2, que aparece no denominador da equação da energia cinética, é devido à dedução que partimos da equação de Torricelli, V igual a V0 mais 2A ΔS. A última energia que se enquadra como energia mecânica do fluido é a energia de pressão, que é simbolizada por EPR. Essa energia corresponde ao trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido. Admitindo que a pressão seja uniforme na seção, como é mostrado na figura, então temos que a força externa aplicada no fluido do tubo de corrente, na interface de área A, será força igual a pressão vezes área. O fluido irá se deslocar D, sob a ação da força F, produzindo um trabalho, em que área vezes deslocamento é igual ao volume. Assim, o trabalho é dado por pressão vezes volume. Como esse trabalho é devido à pressão do fluido, ele é considerado a energia de pressão. Dessa forma, a energia de pressão também é dado por pressão vezes volume. O somatório de todas essas energias ditas anteriormente é chamada de energia mecânica total, simbolizado por E. A energia mecânica total é fornecida pelo somatório dos vários tipos de energia, visto anteriormente. Energia potencial, devido à gravidade que age no fluido, energia cinética, devido à movimentação do fluido, e energia de pressão, devido às pressões que agem no fluido. Neste caso, não estamos interessados na energia devido aos efeitos térmicos, elétricos, químicos e nucleares, ou seja, supõe-se que o fluido sempre trabalhe com uma mesma temperatura, que não haja eletricidade envolvida no fluido, não exista reações químicas e nem desintegração do núcleo. Item 7.9. Equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é uma equação de energia que considera as seguintes hipóteses simplificadoras. A. Regime permanente, ou seja, as propriedades variam apenas com a posição e não com o tempo. B. Sem máquina no trecho de escoamento em estudo. Entenda-se por máquina qualquer dispositivo mecânico que forneça ou retire energia do fluido, na forma de trabalho. C. Sem perda por atrito no escoamento do fluido, ou fluido ideal. D. Propriedades uniformes na seção, ou seja, as propriedades apenas variam na coordenada do escoamento. Fluido incompressível, ou seja, massa específica não varia. F. Sem troca de calor, ou seja, a temperatura se mantém constante. Devido ao grande número de hipóteses simplificadoras, a equação de Bernoulli dificilmente poderá produzir resultados compatíveis com a realidade. No entanto, é de importância fundamental, seja conceitualmente, seja como alicerce da equação geral, que será constituída pela eliminação gradual das
hipóteses da equação de Bernoulli e pela introdução dos termos necessários para que a equação represente com exatidão os fenômenos naturais. Aplicando a equação de Bernoulli e as hipóteses simplificadoras na figura, tem-se, pelas hipóteses B, C e F, não se fornece nem se retira energia do fluido. Para que o regime seja permanente, é necessário que no trecho 1 até 2 não haja variação de energia, o que implica obrigatoriamente que energia no trecho 1 é igual a energia no trecho 2. Assim, desmembrando a energia total em cada trecho, tem-se que a energia potencial mais a energia cinética mais a energia de pressão na seção transversal 1 do tubo de corrente é igual à energia potencial mais a energia cinética mais a energia de pressão na seção transversal 2 do tubo de corrente. Como a massa específica é igual à massa dividido pelo volume, isso implica que o volume é igual à massa dividido pela massa específica. Substituindo o volume na equação de Bernoulli acima, a equação fica como mostrado. Continuando a arrumar a equação de Bernoulli e sabendo que para regime permanente que pode-se aplicar a equação da continuidade, massa em 1 é igual a massa em 2, tem-se assim um outro modo de utilizar a equação, sem a necessidade de saber a massa. Arrumando de outra forma a equação de Bernoulli, esta utiliza o peso específico quando dividimos toda a equação de Bernoulli anterior pela aceleração da gravidade. As três formas da equação de Bernoulli permitem relacionar alturas, velocidades e pressões entre duas seções do escoamento do fluido. Observe a equação de Bernoulli. Elas são todas energias em função do peso. Cada um dos termos tem o seguinte significado na equação de Bernoulli. O primeiro e o quarto termo, a altura z, representa a energia potencial por unidade de peso. O segundo e o quinto termo, a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, representa a energia cinética por unidade de peso. O terceiro e o sexto termo, a pressão dividido pelo peso específico, representa a energia de pressão por unidade de peso. Note-se ainda que, pelo capítulo de estática dos fluidos, a carga de pressão foi definida como sendo igual à pressão dividido por peso específico. Logo, a energia de pressão por unidade de peso é a própria carga de pressão. Por analogia, serão denominadas a carga potencial e a carga cinética. A altura z da equação de Bernoulli é denominado de carga potencial. A velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade da equação de Bernoulli é denominado de carga cinética ou carga de velocidade. Observe-se que a palavra carga substitui a expressão energia por unidade de peso. Fazendo a equação de Bernoulli seja por unidade de peso, temos que H representa a carga total, ou seja, somatório das cargas potencial, cinética e de pressão. Assim, temos a conservação da carga entre dois trechos qualquer para regime permanente, H1 igual a H2. Essa equação poderá ser enunciada da seguinte forma: C
entre duas seções do escoamento o fluido for incompressível, sem atrito e o regime permanente, se não houver máquina nem troca de calor, então as cargas totais se manterão constantes em qualquer seção, não havendo nem ganho nem perda de carga. Irá ser apresentado dois exemplos. O primeiro reforçando o conteúdo aprendido na aula 20 sobre a equação da continuidade quando existe a mistura de dois fluidos diferentes. E o segundo, um exemplo do conteúdo aprendido hoje. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.